Olá, povo de Deus. Estou eu aqui de novo para fazer o vídeo de número 60, porque o que eu gravei ao vivo deu falha na gravação. Ele só saiu o som até os 15 minutos do vídeo e eu não tinha detectado isso, né? Então, aí agora eu vou retornar o vídeo 60, porque o outro não prestou, na gravação não prestou. E eu vou fazer agora, que é em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 24, Samuel 1, capítulo 24. Esse é o número de número 60, o vídeo de número 60, porque o outro vídeo não prestou. Tá? Então, estou refazendo novamente e vou ler Davi corta a orla do manto de Saul. Vamos ler. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 24 e vamos ler junto, que é para você entender. Tem Bíblia, eu vou deixar um alerta aqui para vocês também, que nem todas as Bíblias são iguais. Tem tradutor que traduziu Bíblia de um jeito, tem Bíblia que é traduzido de outro jeito, e assim tem, né? Tem versículo adulterado nas Bíblias por aí, né? Tem versículo a mais, né? Que não era para estar, mas tem. Eu vou provar isso para vocês depois. Lá em João tem tem versículo a mais, em Marcos 19, se eu não me engano, Marcos 9, Marcos 19 a 20, não existe, foi colocado, e etc. Né? Tem versículo aí que não consta na Bíblia e tem também tradução de forma diferente em certas Bíblias. Eu estou com a Bíblia aqui no meu computador, é essa que eu estou lendo, se tiver alguma coisa. Eu não comparei algumas Bíblias com essa, mas que tem Bíblia com traduções contrárias, diferentes. Tem Bíblia que botaram o nome de Deus Jeová. Jeová não existe. Isso é uma leseira que inventaram, né? Gente que escreveu o nome Jeová na Bíblia. E esse nome Jeová é um nome inventado, que inventaram no século XIV, né? Depois de Cristo, e esse nome não existe, mas tem, né? O nome Jeová, né? E isso não existe, e etc, e etc. Então, vamos ler, eu estou lendo aqui a trajetória do povo israelita, né? De quando saiu do Egito, quando Deus resolve tirar eles do Egito, através de Moisés e seu irmão Arão, né? Essa trajetória desde lá do Egito até a Terra Prometida, né? Lá para cá foi um trajeto muito grande, muita desobediência, através desse povo israelita, né? Eles receberam os mandamentos de Deus depois de atravessar o Jordão, né? Eles acamparam lá no monte, perto do monte, passaram uns dias lá e Deus deu a lei a esse povo, né? Deu lei, deu mandamento para eles cumprir. E mesmo assim, eles vêm desobedecendo na trajetória que ele foi muito tempo que ele levou para da saída do Egito para chegar até a terra prometida, né? Então, esse povo israelita, Deus destruiu muitos deles pela sua rebeldia, né? Deus deixou que eles fossem destruídos, mas Deus é sempre misericordioso e quando eles depois de se estabelecer em suas terras prometidas, muitos deles se desviaram para adorar outros deuses, né? E ficaram como escravos através de muitas outras nações da legião do mal, como nesse livro que eu estou lendo agora de Samuel, eles estão sofrendo na mão dos filisteus, né? Depois de Sansão, eles estão sofrendo na mão dos filisteus e Deus manda Samuel para ensinar, dirigir eles, né? E Samuel fica velho, vai morrer. Então, antes que Samuel morra,
Deus, eles pedem, né, antes que Samuel morra, eles pedem a Deus, a Samuel, que Deus mande um rei para eles, né? Então Deus vai mandar esse rei para ele, mas com um certo critério. Se vocês verem nos vídeos anteriores, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Então, o que é que Deus disse para o povo israelita que queria um rei? Deus disse, vou dar o rei. Samuel diz a esse povo israelita que eu vou dar um rei para comandar eles. Mas esse povo israelita tem que ser sujeito a esse rei. E esse rei, o povo israelita tem que dar seus filhos, suas filhas, deixar que ele domine nas suas terras, nas suas criações, nas suas lavouras, e que todo o povo israelita vai ficar para esse rei, servo desse rei, quase escravizado, né? Como ele já vem sendo escravizado de muitos da legião do mal, né? Cananeu, Perizeu, Fariseu, um bocado desses nomes que existem aí na Bíblia, que é da legião do mal, esse povo israelita vem sofrendo, como agora ele está sofrendo na mão dos filisteus, né? Dos Jebuseus, um bocado de Zeu por aí que é gente que adora outros deuses, e não a Deus. E mesmo assim, esse povo israelita conhecendo a Deus, sabendo tudo que Deus fez por ele, né, por eles, durante essa trajetória toda de lá do Egito até a terra deles, depois deles estabelecerem, ele tem muitos deles que esquecem de Deus e vai adorar a deuses, porque era isso que eles faziam lá no Egito. Mas esses são a nova geração, eles se bandeiam, faz como os primeiros, né? Os primeiros israelitas adoravam deuses antes de ser resgatados, né? Adoravam muitos deuses antes de ser resgatado lá do Egito por Moisés. Depois de ser resgatado, Moisés e Arão conduzindo eles para a terra prometida, mesmo assim, eles se rebelavam contra Deus e iam adorar outros deuses, porque era o costume desse povo israelita. Eles estavam caminhando com Moisés para a terra prometida, mas mesmo assim eles andavam com estátua escondida entre seus pertences, né? Outros deuses, né? Feitos de estátua, porque os deuses daquele tempo era estátua, como nos dias de hoje também tem muita gente que adora estátua, né? Tem estátua de Maria, tem cruz que eles adoram, tem estátua de Maria, tem estátua de Antônio, de São José, de Aparecida, e etc, etc, que são deuses criados pela mão do homem, né? Fazem aquelas estátuas e faz com que o povo o adore, se ajoelhe a seus pés e orem para ele, pensando que eles vão fazer alguma coisa, porque lá em Salmo tem versículo que diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, não serve para nada, porque eles não os ouvem, tem ouvido, mas não ouvem. E realmente, e outra, e como é que um pedaço de gesso vai fazer alguma coisa por alguém orando aos pés dele, a não ser que ore só a Deus, né? Que é isso que ele quer. Que adore só a Deus, né? Ele, seu filho, né? Então o povo cai nessa ilusão de adorar essas estátuas. Tem outros que adoram rato, tem outros que adoram boi, outros adoram elefante, outros adoram cobra. E são muitas religiões, porque depois que o povo inventou a tal de religião, aí tem muitas religiões para confundir a legião. Inventaram religião para confundir a legião. Então, inventaram religião para confundir a legião, porque existe a legião do bem, que é a legião de Deus para todo o bem da humanidade, e a legião do mal, a legião de Satanás, para todo o mal da humanidade, né? Desde o início, lá na criação, do início da criação até os dias de hoje, essas duas legiões vêm pá a pá,
ambos lado a lado, um combatendo o outro, né? Mas como diz Deus no final, como está na Bíblia, o bem vai vencer o mal, o bem sempre vence o mal. Então, no último dia, né, esperamos que todos esses que faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, se converta para a legião de Deus e abandone a legião do mal para que possa vir ter a vida eterna através, nos dias de hoje, através do arrependimento de suas má práticas, né? De ir fazendo bem ao seu próximo, perdoando o seu inimigo, ajudando o seu inimigo que esteja com fome, com sede, etc, e etc. Esse, e o amor, o maior aqui o sacrifício para esse povo israelita, o sacrifício dele é dar dízimo para os sacerdotes levitas, trazer oferta alçada de bode, de carneiro, de ovelha, e os sacrifícios do pecado através de bode, de boi, os sacrifícios de comida também, né? Traz sacrifício de comida, sacrifício de pecado também pelo sangue de animais, mas nos dias de hoje é totalmente diferente. Se você se arrepende das suas má práticas, né, e perdoa o seu inimigo, Deus pode perdoar você e você ter o galardão da vida eterna num futuro mais próximo, né? Então, o fim está próximo. Quando diz o fim está próximo, quem sabe daqui a milhões de anos isso aconteça, né? Isso pode acontecer até agora ou amanhã, mas esse fim próximo não é tão próximo assim, né? Pode ser até dentro de um segundo, mas esse fim Deus está esperando, Deus quer que todos sejam salvos, então Deus está esperando que, desde a trajetória da sua criação, né? Deus fez uma criação enorme logo no início, quando criou o jardim do Éden, que botou Adão e Eva lá, e veio Satanás lá do céu, né? Deus expulsou ele de lá, porque quando ele se gerou Satanás lá no céu, ele era uma pessoa maravilhosa de Deus, um querubim ungido da guarda de Deus, e esse querubim se rebelou e criou o primeiro pecado através de sua avareza, de sua inveja, e querendo ser maior do que Deus. Então, Deus expulsa ele de lá quando chega da criação da terra, e ele vem aqui para a terra. Achando aqui na terra a criação de Deus, ele vai corromper toda a criação que Deus deixou aqui na terra nos primeiros instantes da primeira geração, né? Então, o diabo convence Eva com o segundo pecado, né? O segundo pecado, o primeiro pecado foi criado lá no paraíso através dele mesmo. Quando ele expõe, ele quer ser maior do que Deus, quer tomar o lugar de Deus lá, e ele arrebata vários anjos para seguir a ele, né? E não só foi ele sozinho, ele convenceu a muitos seguirem ele. Então, eles batalharam lá, mas não prevaleceu. Deus expulsou ele, ele veio para a terra. E assim, quando chegou aqui na terra, a primeira coisa que ele fez, como ele queria ser rei lá e não deu certo, ele veio reinar aqui na terra e pegou a primeira criação de Deus aqui na terra, né? Humana, a primeira criação da terra, aqui humana aqui da terra. Então, o que é que ele faz? Ele vai instruir pecado aqui na terra, né? Ele, como é o pai da mentira, o pai do pecado, então Satanás induz o segundo pecado a Eva, e assim sucessivamente. E as gerações que Eva e Adão criou foi trilhões e milhões de pessoas, pessoas do bem e pessoas do mal, porque quando aquele que seguiu do lado de Eva, aqueles que ficou do lado de Eva, da parte da legião do bem, esse era do bem. E aquele que seguiu da parte de Caim, né, que se tornou da legião do mal, da legião de Satanás, ele multiplicou sua geração em maldade, e então, nesse meio tempo, a geração criou lado a lado, geração do bem e geração do mal. Legião do mal e legião do bem. Legião de Deus, legião de Satanás,
as duas foram crescendo. Só que nesse início dessa primeira criação de Deus, Satanás conseguiu perverter quase toda a criação de Deus, né? Porque foi logo assim, quase ninguém tinha instrução nessa época, ninguém tinha, Deus não deu instrução como está dando esse povo israelita, nem tão pouco a esse povo israelita, como a geração de Noé, depois do dilúvio, né? Porque na primeira geração, Satanás conseguiu perverter toda a criação de Deus, né? Satanás conseguiu perverter e destruir toda a criação de bens que era para ser da legião do mal. Mas ainda não toda a legião de Deus ele conseguiu perverter, porque foi achado ainda 8 almas, né? 8 almas na família de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, né? E Deus, quando vê que não tem mais jeito, que Satanás já arrebatou todos, né? E só restava essa família, e Deus vai, para não se perder o restante, ele destrói a toda esse povo do mal, né? Que se tornaram malignos por causa de Satanás, e só salva-se a família de Noé. E a família de Noé se salvou, como vocês sabem, 40 dias e 40 noites na água, né? Depois o mar baixou e eles puderam ver a terra, e através dessa família foi criado essa nova geração, né? Essa nova geração foi criada aí, onde daí veio os outros, né? Os outros povo instruído por Deus, mas não com mandamento ainda, sem mandamento, mas sabendo que Deus era o Todo-Poderoso, né? E eles vinham seguindo aquilo que Deus queria. Mas teve filho de Noé que se perverteu também e foi seguir a legião do mal, e aí cresceu de novo 2 legiões, porque a legião do mal espiritualmente estava em vigor ainda, né? Porque Satanás no dilúvio ele não morreu com os seus anjos, né? Ele não morreu porque ele era espírito e eles não iam morrer afogados, né? Então eles ficaram em algum canto, deve ter ido para algum canto, né? E ficou no ar, provavelmente, né? E os espíritos malignos. E então, quando veio essa nova geração de Noé, um filho de Noé se perverteu, se passou para a legião do mal, né? Está escrito isso, se vocês assistirem meus vídeos, vão ver esse relato na Bíblia, né? Eu não vou dizer aqui, vocês assistam os vídeos lá do início, venham seguindo que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, né? Não é eu que estou falando por mim, está escrito na Bíblia, né? Vocês lá abram a sua Bíblia e vão ler, e vocês vão achar tudo isso que eu estou falando. Então, esse filho de Noé se perverteu e se bandeou para a legião do mal, abandonando a legião de Deus, que era a legião que seu pai andava, né? Só que ele não tinha instruções como tem esse povo israelita desde quando saiu do Egito até esse tempo que eu estou lendo agora. Ele não tinha nenhuma instrução, nem Jacó. Jacó não tinha essas instruções, sabia que Deus era todo poderoso, que eles falavam com ele, se comunicavam através dos anjos. Jacó, esqueci o nome dos outros, né? Todos eles, né, antes de Jacó, depois de Noé, e como teve aquelas 2 cidades também, que foram destruídas por Deus, por se perverter, até as crianças eram pervertidas, porque eles não tinham lei, não tinham instrução, não seguiam a Deus, e Deus destruiu, como foi Sodoma e Gomorra, né? Até os 2 anjos que foi lá na casa de Ló, né? Quando eles chegaram na casa de Ló, eles queriam fazer sexo com esses anjos,
né? Muito demais. Para vocês terem uma ideia como essa cidade de Sodoma era muito pervertida pela maldade de Satanás, né? Pela legião do mal. E então essas cidades foram destruídas, Sodoma e Gomorra, mas nem por isso Satanás deixou de agir contra essa outra legião. Não conseguiu destruir essas duas cidades, porque Deus viu que estava demais. E até os anjos de Deus, eles queriam né, fazer coisa com eles, né? Mas ele tirou Ló de lá, como fez com Noé também, né? Dessa cidade. Tirou Ló para destruir essa cidade, e a mulher de Ló ainda foi teimosa, porque tudo que essas pessoas que desobedecem aquilo que Deus está ensinando, que Deus está mandando, vai ter uma consequência de destruição para a perdição eterna. Não é para a vida eterna, é para a perdição eterna, como a mulher de Ló fez, que se tornou uma estátua de sal, porque o anjo disse, vai, corre, não olha para trás, quando estava destruindo Sodoma, né? Mas eles seguiram, né? Ló, sua mulher e suas filhas, e a mulher pegou, a mulher de Ló, e inventou de olhar para trás. Quando ela olhou, virou uma estátua de sal, porque foi desobediente. E mesmo assim é esse povo israelita que saíram lá do Egito, né? E eles andam desobedecendo a Deus. Deus sempre está resgatando ele da mão desse povo que faz escravidão dele, né? Que toma suas terras, né? Como eu já li anteriormente, né? Que esse povo da outra legião toma as terras dos israelitas, toma seus pertences, seus bois, suas vinhas, né? E eles se tornam escravos porque eles são povo da legião do mal. Mas Deus, muito misericordioso, institui pessoa para ir lá e resgatá-lo da mão desse povo com muito poder de destruição e vai lá e destrói os seus inimigos, né? Então, como eu estou lendo Samuel já está ficando velhinho, não tem mais força de Deus. Se quisesse dar mais poder a ele, daria, né, para ele continuar, mas já está na sua velhice, então, como os israelitas tinham pedido um rei a ele, mas como Deus deu, né, como eu falei anteriormente, Deus dava o rei ao povo israelita, mas com uma condição de todos os filhos, filhas, seu gado ser pertencente ao rei e que eles fossem servos do rei para todo sempre, para sempre lá, né? Então eles não aceitaram porque eles acharam que iam ser escravos desse rei, mas se ele fosse escravo, era um rei da parte de Deus, mas eles não aceitaram. Então, Samuel, mesmo assim, Deus resolve dar outro rei, né, que é o rei Davi. Ele não é rei do povo israelita ainda, mas vai ser, né, porque ele tornou rei a Saul, deu Saul como rei. Deus fez com que a jumenta desaparecesse, né? A jumenta desaparecesse e quis que era pai de Saul, mandou Saul ir atrás dessa jumenta que Deus fez com esse propósito, né? Da jumenta desaparecer e que Saul chegasse até Samuel para que Samuel ungisse ele como rei de Israel, né? Para dominar e guerrear a favor desses filisteus, para que o povo israelita reconquistasse as suas perdas das suas terras que foram prometidas para ele. Esse povo tomaram porque o povo israelita são muito desobedientes. E agora, como Saul foi constituído rei para o povo israelita, mas Saul desobedece àquilo que Deus manda ele fazer, e Deus tira o título de rei de Saul, porque na última guerra que Saul participou, ele não era para trazer gado, nem ovelha, nem nada, e ele trouxe para fazer holocausto para o Senhor, mas o Senhor não queria que ele fizesse isso. Então, ele, pela sua avareza, Deus vai destituir ele como rei. E então, Saul, muito
Deus envia Davi para Saul, e Saul Deus manda um espírito maligno para atormentar Saul, e Davi é quem vai lá consolar ele. E como Davi é um escolhido de Deus, é que manda Samuel escolher Davi e para que ele seja rei. Então Davi começa a fazer as suas proezas, né, protegido por Deus com toda a força, destruindo Golias, etc., que é um guerreiro gigante dos filisteus, e Davi consegue destruir ele, e por isso Saul fica com o coração avarento, né, com raiva de Davi, porque Davi, Saul fica em favor de Deus, mas com o coração contrário. Então Deus vai castigá-lo por isso e vai tirar seu trono e vai entregar a Davi. E Davi depois, eu acho, é que vai tomar conta dos israelitas, porque mesmo Davi sendo rei, ele não está tomando conta do povo israelita, né? Vamos ler. Vamos ler. Davi corta a orla do manto de Saul. 1 Samuel 24. Deixe seu like aí, dê um joinha no canal. Para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia e vamos ler. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e de seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul. Acobriu seus pés, e Davi e seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Porque Saul entrou na mesma caverna onde estava Davi, só que ele não sabia que Davi se encontrava lá. E quando pegaram no sono, Davi foi lá, não matou Saul, que se tornou inimigo dele, porque Saul queria matar Saul, Saul queria matar Davi de todas as formas, porque ele estava endureceu seu coração de inveja, de tudo. Então Saul queria matar Davi a todo custo, mas Davi, manso, como está dizendo aqui, né, e chegou os currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul. E a abrir seus pés, a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam nos fundos dessa caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo. Isso é um soldado de Davi dizendo para Davi: Te dou os inimigos na tua mão, e fale-a como lhe parecer bem a teus olhos. O soldado de Davi falou essas palavras para Davi, que Deus tinha falado para ele, que entregou Saul na mão de Davi, e ele fizesse o que bem achasse com ele. E levantou-se Davi mansamente, mansamente cortou só a orla do manto de Saul e não fez nada com ele. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Que ele fez isso, só para mostrar a Saul que Davi poderia ter destruído ele,
Davi, mesmo assim, ainda se arrependeu de ter cortado a orla do manto de Saul, né? Se arrependeu, ficou de coração, doeu no coração dele, porque Saul gostava muito de Davi e Davi gostava muito de Saul. Só que Saul, depois que Davi começou a ser um guerreiro, começou a destruir os filisteus de tal maneira, com tal poder, Saul ficou com inveja dele e queria destruir. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, porque Davi servia ao rei, o rei Saul, né? Ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então, Davi não podia fazer mal a ele, porque Saul era ungido do Senhor, era um rei ungido do Senhor. E se Davi fosse fazer algum mal para ele, poderia ser que ele morresse. Então, Davi temia, né, de fazer algum mal a Saul por conta disso, porque ele era ungido do Senhor, né? E com esta palavra, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que ele se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor! Por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou, porque Davi era fiel a Saul, né? Davi foi instituído para servir a Saul como rei, né? Até tocava harpa para ele, que vocês vão ver isso na frente. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te dizem, eis que Davi procura o teu mal? Porque o povo de Saul disse a Saul que Davi procurava o mal dele, né? Eis que este dia, os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi dizendo para Saul: como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: esta a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e clamou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste
com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então, Saul acha, né, que Davi, né, vai ser um bom rei para tomar conta do povo israelita, né? Isso que Saul. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Saul reconhece que Davi vai ser um bom rei, né, para o povo israelita. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas filhas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse aos moços: Sube ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Então Davi enviou, né, 10 homens para falar com Nabal e para dizer em nome de Davi como ele está. E assim direis àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosquiadores, que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão. Estes moços, pois, acharam graça em teus olhos, porque
ocasião. Dá, pois, a teu servo e a Davi, teu filho, e o que achareis à mão. Chegando, pois, o moço de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas ovelhas, reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e, chegando-lhe, anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi a seus homens: Cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia, aqueles homens tenham sido muito bons e nunca fomos agravados por ele. Isso é o criado dizendo para a mulher de Nabal que o marido dela fez, não deixou, não ajudou a Davi, e que Davi sempre ajudava eles em tudo, né? Todavia, aquele homem nos tem sido muito bons e nunca fomos agravados por ele, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estava no campo. Esse foi o relato para Abigail, né? De muro em redor aos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então, o amo de Nabal, falando para Abigail, Abigail agora vai falar com Davi, para que Davi não destrua Nabal, né? E seus coisas. Vamos ver se vai acontecer isso. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumento e disse a seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal, que ela foi secretamente ajudar a levar essa comida para Davi, por seus guerreiros, né? E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles e disse: Davi, na verdade que em vão tenho guardado
tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Então, ele ia destruir a todos, até os meninos, né? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva a teus ouvidos, e ouve as minhas palavras, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi aos moços de meu senhor que enviaste. É porque ela não tinha visto quando Davi enviou os 10 homens para falar com Nabal, né? E a mulher dele não viu, né? Não viu quando eles foram falar com o marido dela, né? E ela está dizendo a Davi que não viu, né? Quando foram falar com o marido dela. Agora, pois, meu Senhor, viva o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal seja os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia, guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que viver com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então Davi bendize a Abigail, porque ela foi ao encontro falar essas coisas. E bendito o teu conselho, e bendita tu hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão.
porque Davi ia lá, porque Davi pediu ao marido de Abigail comida, umas coisas, e o marido de Abigail água, essas coisas, e o marido de Abigail negou em ajudar Davi e seu exército, né, que estava com ele. Então, por causa disso, Davi ia destruir Nabal junto com o seu povo lá, mas um dos servos de Nabal viu aquilo tudo, então foi contar a Abigail, a esposa dele, a mulher dele, né? E Abigail teve misericórdia porque Davi pedia comida e água, mas Abigail, quando o servo de Abigail, do marido de Abigail, contou para ela, então ela teve, né, a intenção de fazer o que o marido de Abigail não fez, né? Não fez, em levar comida para ele. Então ela foi escondida do marido e levou comida, né, para Davi, né? Porque, na verdade, viu o Senhor Deus de Israel, me impediu que fizesse mal, e que, se tu não te apressasse e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino, porque Davi ia destruir tudo. Então, Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, né? Quando ela voltou, Nabal estava fazendo um banquete em casa, né? Como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e alegre porque estava mamado, bebendo, né? E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então ela não falou nada, porque ele estava bêbado, bebendo, estava na farra em sua casa, então ela não disse o que tinha feito ao marido, né? Esperou para o dia seguinte. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, né, já tinha passado a bebedeira, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Então, em vez de Davi matar ele, Deus mesmo feriu ele e o matou. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a casa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua esposa, porque ela enviuvou, né? Deus matou Nabal, né? Deus matou Nabal para que Davi não matasse ele, para que Davi não derramasse sangue. E ficou a viúva de Nabal, ela, né? Abigail, e Davi tomou Abigail como sua esposa. Vindo, pois, criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tornar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de
Gisreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Davi poupa outra vez a vida de Saul, né? Davi poupa a vida de Saul outra vez. E vieram os ifeus e Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zife. Saul era rei, se tornou rei do povo israelita, mas Saul com um coração muito mau. Então, o povo israelita ainda estavam obedecendo a Saul, porque ele ainda não tinha morrido, não tinha deixado de ser rei, mas mesmo assim, para Deus, ele não era rei mais, né? Não era. Mas ele se achava como rei ainda, então ele continuava a perseguir Davi, né? Então, a buscar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, de que está de frente da Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigiu-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o farei segunda vez. Então, Abissai, que foi com Davi, né, queria matar Saul com a lança, mas Davi não deixou. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente, né? Então Davi temia que se matasse Saul, ele ia ser castigado, que é o que ele está dizendo aqui. E disse Davi a Abissai, que era o rapaz que foi com ele, né? Nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Então, se fizesse isso, ele ia ser culpado, né? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra,
ou descerá para a batalha e perecerá. Então Davi disse ao servo que foi com ele que se ferirá, né, o Senhor, Deus mesmo o feriria Saul, ou o seu dia chegaria à sua morte, ou morreria quando descesse para uma batalha, né? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem o que a advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque de parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. Então Deus fez com que o Saul e os seus guardas e os seus exércitos pegassem um sono bem profundo para que Davi fosse lá, pegasse a lança dele e, e a bilha de água, né? Então foi o que aconteceu. Eles pegaram no sono, Davi foi para lá tranquilamente, pegou a sua lança e a bilha d'água e ninguém se acordou, porque Deus fez com que todos eles pegassem num sono profundo, né? E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi gritou, né, ao povo. E Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás a Abner, não responderás a Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? Davi falando para Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um povo veio para destruir o rei, teu senhor. Ele falando que Abner era o guarda, né, do rei. E Davi foi lá, que Deus fez com que eles dormissem, e Davi foi lá e Abner não viu, né? Nem ele, nem ninguém viu quando Davi chegou lá. Pegou a lança, né? Pegou a lança e a bilha de água. Ninguém viu. E Saul está dizendo: por que tu não viste, não tomaste conta do teu rei? Né? Não é bom isso, não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha à sua cabeceira. Davi falando para Abner: Abner, vê onde está a lança e a bilha de água, né? E estava lá junto do rei. Então, conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei meu, Senhor. Disse mais: Por que me persegue o meu senhor, tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimento. Se, porém, são os filhos dos homens, maldito seja perante o Senhor. Pois ele me tem expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outro Deus. Agora, pois, não se derrame o meu sangue
na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz aos montes. Ele está falando, né, que Saul foi em busca como de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, vem cá um dos moços e leva. O Senhor, porém, pague pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima a meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gade. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Davi, como não podia matar Saul, Davi então resolveu fugir e ir para a terra dos filisteus. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, e ele e os homens, cada um a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Gisrealita, a Gisrealita e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Então, Saul desiste de perseguir Davi. E disse Davi a Quis: se eu tenho achado graça, se eu a tenho achado graça em teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois, porque razão habitaria o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje.
E foi o número dos dias de Davi, habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens e davam sobre os jesuritas, né? E davam sobre os jesuritas e os jersitas, jesurita e os jersita, e os amalequita, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e veste, e voltava a vinha a Aquis, e voltava e vinha a Aquis, né, onde ele morava. Quer dizer, Saul destruía tudo, né? Destruía tudo, tomava terra, tomava tudo, né? Veste, camelo, tomava tudo. E dizendo aqui, onde atacaste hoje? Né? Aqui perguntando a Davi, onde atacaste hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jerameelitas e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem, nem a mulher, para fazê-los agate, dizendo, para que, porventura, não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel. Isso aqui dizendo, né, que Davi se fez aborrecível para seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. Assim é que pensa, né, de Davi. Saul consulta uma pitonisa de Édom, de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel. Disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto. E todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntando-se os filisteus e vieram a acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao seu senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela, e os
seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então, Deus não ajudaria mais Saul, né, pela sua rebeldia, nem por sonho, nem por ninguém. Deus não, Deus já estava sem ajudar Saul em nada, porque quando Saul foi constituído rei, Deus deu o poder de guerra a ele e ele vencia a todos, né? Inclusive quando Davi derrotou Golias, né? Todo o poder Deus dava ao seu exército, mas como Saul foi desobediente, Deus tirou todo o poder de guerra de Saul, então ele não vencia mais e nem dava instruções de guerra para Saul, para as suas batalhas. Então, Saul, vendo que não tinha mais nenhuma orientação de Deus para as suas batalhas, porque os filisteus estavam lá esperando que Saul chegasse para a batalha, né? Então Saul chegou perto e viu os filisteus lá, e Saul ficou temeroso de entrar em batalha com os filisteus. Então Saul resolve ir a Endor, né? Atrás de uma mulher que adivinha, né? E ele se disfarçou, vestiu outra roupa e foi até essa mulher, né, que tem o espírito de feitiçaria, para consultar se ele poderia ir ou não. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes que Saul fez. A mulher já sabia o que Saul tinha feito, né? Estava perseguindo Davi, que ele tinha desobedecido a Deus e que Deus não estava mais no comando de Saul. Então a mulher, falando para o próprio Saul, que ele estava disfarçado, né? Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhadores e os encantadores. Saul mesmo os destruía porque era proibido, né, que consultasse esse povo de adivinhador a outros deuses, né? Era proibido para os israelitas fazer isso. E Saul, quando encontrava esses adivinhadores, encantadores, Saul mandava destruir ou ele mesmo os destruía, porque pois me arma um laço à minha vida para me fazer morrer. Então, porque se ela fosse fazer isso, certamente se descobrisse Saul ia mandar matar ela, né? Porque ela tinha um espírito de feiticeira e adivinhação. Então ela não queria fazer, porque se Saul descobrisse, ela ia morrer, né? Então, sem ela saber que era Saul que estava lá, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Só porque Saul queria que ela fizesse a adivinhação para ele, né? Aí Saul não ia matar ela nem nada, porque era o próprio Saul que estava falando com ela. Só que ela não sabia que era Saul, porque Saul foi disfarçado para falar com ela. Mas ela disse: se eu fizer isso, certamente minha vida para me fazeres morrer, porque ela ia morrer se no tempo Saul soubesse, né? Se Saul fosse do jeito que era anteriormente, Saul ia matá-la. Mas como Saul estava disfarçado e Deus não respondia mais a ele, nem mandava nenhum aviso de como ele ia ganhar a guerra ou tudo isso, então Saul, para se proteger, para saber se ia dar certo ou não, contra os filisteus, onde ele estava acampado e ele viu lá, ele ficou temeroso, não quis enfrentar, guerrear com os filisteus, antes que Deus, quando Saul ia guerrear, Deus dizia para ele o que fazer, né?
né? Deus dizia para ele o que fazer, como era para fazer, e tudo isso. Deus ensinava para ele como era para poder ele ganhar as guerras. Mas dessa vez, Deus tinha abandonado ele por causa da transgressão dele, das obediências, né? Da desobediência e por ele perseguir Davi para matar. Então Deus abandonou ele. Então ele vendo que não tinha mais nenhum apoio, ele ficou temeroso e foi procurar essa feiticeira para ver o que era que ela dizia, né? Então a mulher lhe disse. Então a mulher disse: Eis aqui tu sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhadores e os encantadores, porque, pois, me armam um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir Samuel, né? Porque isso é coisa do diabo, né? Ele ia mandar subir, se fosse Samuel que vinha subir, mas não era Samuel. Era um espírito da parte de Satanás se fazendo por Samuel para falar para ele, mesmo que falasse a verdade, né? Mas não era da legião de Deus e sim da legião de Satanás. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Né? Pois tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Deuses quer dizer espírito do mal, espírito da legião de Satanás, né? Porque se fosse Deus, era Deus, mas ela viu deuses, então são espírito maligno, espírito de Satanás, né? E lhe disse: Como é a sua figura, né, dos deuses? Saul perguntou. Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto uma capa, entendendo Saul que era Samuel, mas não era Samuel, era um espírito do mal, né? E inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou, quer dizer, e Saul se prostrou a Satanás, né? Ele se prostrou a Satanás pensando que era Samuel, o sacerdote, como é, o sacerdote, né? Oh meu Deus, que era sacerdote, depois eu me lembro, agora eu não me lembro, né? E se prostrou com o rosto em terra, quer dizer, ele se prostrou para Satanás, não para Samuel, né? Porque esse que subiu parecendo Samuel não era Samuel, era um espírito da legião do mal, da legião de Satanás. Não era um profeta, me lembrei. Não era o profeta Samuel. Era um espírito maligno da parte de Satanás que subiu e inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou para ele, para um espírito maligno da legião de Satanás, né? Disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Então Saul pensou que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou o rosto em terra e se prostrou. Mas só que não era Samuel. Era um espírito da legião do mal, da parte de Satanás, porque a mulher era feiticeira. E Deus abomina essas coisas, né? Deus não quer que a consulte a morto, né? Deus não quer que consulte a espírito de adivinhadores, etc, etc. Então, Saul se prostrou perante a Satanás, né? A um espírito maligno de Satanás. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, né? Mentindo, né? Mentindo, porque não era Samuel.
né? Está mentindo aí. Por que me inquietaste, né? O espírito do mal falou, fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim. Olha só, Deus tem se desviado dele? Não, né? Deus não se desviou dele. Ele quem se desviou de Deus para fazer aquilo que Deus não ordenou ele fazer, né? Não foi Deus que se desviou dele. Ele também mentindo para o diabo também, né? E não me responde mais, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei-te para que me faça saber o que hei de fazer. Então, o que é que Satanás vai dizer para ele, né? Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Né? Deus era inimigo, tornou-se inimigo dele, e principalmente agora, que ele se prostrou para Satanás. Aí é que Deus vai ficar contra ele mesmo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o teu dado e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira a Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Quer dizer, estarás comigo. Com quem? Com Satanás, né? Estarás comigo, né? E o arraial e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus, que faz parte da legião do mal, da legião de Satanás. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, eis que a tua criada deu ouvido à tua voz e pus a minha vida na minha mão e ouve as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti e come, para que tenhas força para ti pores a caminho. Porém, ele recusou e disse, não comerei, porém, aos seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvido à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha, e amassou, e cozeu em bolo ázimo, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram e partiram naquela mesma noite. E partiram. Então, esse foi o relato de Saul, da desobediência de Saul, né? E que Saul perdeu todo o seu poder dado por Deus para lutar contra os filisteus. Se cada vez ele for lutar, ele morre, porque ele está sem nenhum poder de guerra. E ainda mais
nessa passagem aí, que ele foi consultar a feiticeira e dar ouvido a espírito do mal, da legião do mal, da legião de Satanás, porque não foi Samuel que falou com ele, mas sim um espírito da legião do mal, da legião de Satanás, para dizer para ele que ele estava totalmente perdido, que Deus tinha abandonado ele e que ele não podia fazer mais nada, né? Agradeço a todos por ter assistido o meu vídeo, que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, que vocês venham seguir a legião de Deus para o bem de vocês, fazendo bem e tendo aqui os sacrifícios desse povo israelita, fazer sacrifício por seus pecados, derramando sangue de animais no altar, fazendo holocausto, né? Fazendo essas coisas, né? Com animais para perdão de pecado e seus erros. Na legião de Deus, nos dias de hoje, é diferente. Deus espera que vocês se arrependam da maldade que vocês fazem, indo para outras coisas, né? Servindo a legião do mal, com bebedeira, prostituição, etc, e etc. Se vestindo mal, né? Se vestindo mal vestido, as mulheres mostrando as suas carnes, os homens se pervertendo e elas também. E na legião de Deus, para você ter vida eterna, você tem que ter o maior sacrifício dos dias de hoje, o amor ao próximo. Esse é o maior sacrifício. Não é como esse sacrifício dos israelitas, mas o sacrifício do cristão nos dias de hoje é o amor. Amor ao próximo, amor à sua família, amor ao seu vizinho, amor ao seu inimigo, né? Fazendo bem, dando de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, apaziguando se alguém se ira contra você, o perdoe, né? Abrande a sua ira e a ira do seu inimigo. Faça o bem ao seu inimigo, dê de comer ao seu inimigo, dê de vestir ao seu inimigo, dê de beber ao seu inimigo, né? O perdoe, né? Para que Deus perdoe você, e você um dia possa ter o galardão da vida eterna nos céus, não aqui na terra, porque tem religião inventada por homem, porque religião foi o homem que inventou. Nós estamos na legião, não na religião, né? O povo de Deus está na legião, não na religião. Legião quem inventou foi o homem, né? Então, estamos na legião do bem, a legião de Deus. E o mandamento mais profundo é o amor, né? Seguido das obras boas, né? Seguido da fé em Deus, da fé em Cristo, né? Para, com a sua graça, você possa ter o galardão da vida eterna. Então, muito obrigado a todos. Peço a vocês que deixem seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e voltarei em breve com o vídeo de número 61, que vai falar de 1 Samuel, capítulo 29, versículo 1, que diz: Davi marcha com Aquis contra os israelitas. Vejam só, Davi é um rei para proteger o povo israelita, mas por causa de Saul, ele próprio vai contra a seu povo, né? Contra os israelitas, né? Então, esse é o próximo vídeo, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz a todos, muita saúde, muita perseverança e obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, ao obedecer às doutrinas de Cristo e aos mandamentos de Cristo na lei de Cristo, não na lei dos israelitas, na lei do povo israelita, nem dos sacerdotes levitas, porque essa lei não é para os cristãos nos dias de hoje, sim,
para o povo, para os sacerdotes levitas, tá? Então, não se confunda, aqui estamos na lei de Cristo, não na lei dada para os israelitas, tá?